Oi, oi, meus futeboleiros e futeboleiras deste grandioso canal de futebol e não só. Depois da minha pausa de gravações, volto para a frente das câmaras para falar do mata-mata da Libertadores 2024 com o especialista do costume, Gabriel Rodrigues. No Estádio da Luz, Balotelli, Agüero! Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo! E aí, meu querido irmão, como é que você está? Meu cabuloso? Tudo certo com o Cabuloso. As expectativas para esse ano estão muito boas, viu? Espero bem que sim, e que não atrapalhe muito o galão da massa. Mas pronto. Rivalidades à parte. Sem mais demoras, vamos lá falar da Liberta, aquilo que nos traz cá. E que, realçar só aqui um ponto importante, eu vou tentar não perder, que eu estou com duas câmaras nesta gravação. Vamos lá ver. Realçar aqui a taxa de acerto que a gente teve na fase de grupos de 90%. Isto não é para todos. Acho que não tá ruim não, né? Tá uma boa média, tá uma boa porcentagem. Tá, não tá? Ah, Acho que sim, eu dou por segundo ano satisfeito. consecutivo. Exato. Estamos fortes. E é isto, vamos logo ao mata-mata, aquilo que nos interessa desta Libertadores 2024. E começamos pelo primeiro jogo, pelo menos pelo que eu vejo aqui no meu alinhamento. São Lourenço, Atlético Mineiro. São Lourenço e Atlético Mineiro. Confronto difícil. São Lourenço tem uma capacidade defensiva muito boa. O Atlético tem uma vantagem por decidir o jogo em casa, né? Foi o segundo melhor classificado ali da classificação geral. Então tem o benefício, tem o privilégio de poder definir o confronto em casa. O desafio do Atlético é conseguir, digamos assim, sobreviver ao primeiro confronto, né? O São Lourenço não é um time muito agressivo ofensivamente, mas a defesa do Atlético tem sido o calcanhar de Aquiles esse ano. Se o Atlético traz um bom resultado, um empate ou uma derrota mínima de 1-0, a chance de vencer, de avançar, fica muito grande. O problema é sair da Argentina com um resultado muito adverso e ter que reverter um placar um pouco mais elástico, porque, como eu falei, o sistema defensivo do São Lourenço costuma funcionar muito bem. Enfrentou o Palmeiras na fase de grupos, com o Palmeiras precisando da vitória para se classificar em primeiro na classificação geral, mas conseguiu segurar o Palmeiras, manteve ali o 0-0. Então é um caminho árduo para o Atlético, mas tem grandes possibilidades de avançar, já que define o confronto em casa. Sim, e realçar aquilo que a gente falamos até na fase de grupos. São Lourenço, meio golo basta, e fecham-se cá atrás e estão bem confortáveis com esse tipo de jogo. Vamos ver se o Atlético, que não vive das melhores das fases, se aguenta aqui este São Lourenço, que vai ser uma equipa bem difícil de engolir. Espero bem que os meninos do nosso Milito, estavam aqui a escapar do mundo do técnico, consegue passar este adversário difícil. Vai exigir maturidade, mas eu acho que isso o Atlético tem, né? Tem grandes jogadores, tem jogadores experientes. Acredito que terão êxito, mas vai ser surpresa, não vai ser um confronto fácil, não. Indo mais abaixo, ainda do mesmo lado desta competição, Grêmio e Fluminense. Parece os jogos, parece ser um confronto dos derrotados. Esse é um jogo que ninguém quer assistir, viu? Ninguém quer assistir esse jogo. Primeiro porque os dois times fazem uma campanha muito ruim esse ano. Tanto o Grêmio quanto o Fluminense. O Grêmio saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro agora, na última rodada. Até então estava na zona de rebaixamento e o Fluminense ainda está, mas já com grandes chances de sair na próxima rodada. E é engraçado, o Fluminense, né, foi campeão no ano passado, jogando muita bola. Sim. E esse ano passou a maior parte do campeonato na zona de rebaixamento, ficou uma boa parte na lanterna, trocou o técnico, chegou o Mano Menezes. E para quem conhece o Mano Menezes, é outro que joga na retranca. Para quem não conhece, é mais ou menos a ideia do São Lourenço. 0-0 já tá ótimo.
Tanto que os últimos jogos do Fluminense, o Fluminense ganhou os 4 jogos, os 4 foram 1-0. Então é por isso que eu falo, junta os times que não estão fazendo uma boa campanha esse ano com o treinador do Fluminense, que 6-0 basta, tem tudo para ser um jogo que ninguém quer ver. Se eu fosse apostar em alguém se classificando, e é difícil apostar em alguém se classificando nesses dois, porque pra mim, se fosse possível, os dois tinham que ser eliminados. Mas se eu fosse apostar, eu iria no Fluminense. No Fluminense, de forma bem rápida, vou elencar 2 motivos. Primeiro, pela forma como o time joga. É um time, os times do Mano Menezes são muito bons em mata-mata. É um treinador que joga mesmo pelo 1-0, não se importa de ficar lá atrás se defendendo, joga muito em transição, em contra-ataque. Então, esse perfil em mata-mata tem uma grande chance de ser exitoso. E o segundo ponto é que o Fluminense decide o confronto em casa. Teve uma melhor classificação ali em relação ao Grêmio, então vai definir a classificação no Maracanã. E talvez um terceiro ponto, o Grêmio ainda, né, com a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul quanto às chuvas, ainda não tem jogado em seu estádio. E em mata-mata a gente sabe que estádio, torcida tem um peso muito grande. Fundamental. Então se eu fosse apostar em alguém aí, eu acredito que o Fluminense sai um pouquinho na frente, apesar de estar fazendo uma campanha muito ruim esse ano, como o Grêmio também tem feito. Eu concordo contigo. Não vejo aqui o Grêmio em vantagem, apesar de que eu também não morro de amores pelo Mano Menezes. Aliás, nem pelo Mano Menezes, nem pelo o Renato Portaluppi. Acho os dois treinadores muito, vou falar medianos, para não ferir sentimentos de ambos os adeptos. Seu Zé Ruela, desgraçados! Possam gostar destes dois técnicos. Concordo contigo, o Fluminense pode ter mais chances aqui, e o último jogo sem em casa no Rio pode fazer a diferença para a equipa carioca. E anteriormente eu não falei o meu palpite, vou já dar. Eu acho que o Galo passa com muita dificuldade e passa. Também acho. Bem, vamos aqui para a rack de baixo, e mesmo assim, no mesmo lado, Talheres, River Plate, duelo argentino desta vez. O River Plate, para mim, como eu já confidenciei para você, será um dos finalistas da Copa Libertadores 2024. River Plate fez a melhor campanha na fase de grupos, tem um bom time. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 7/8. Ontem, dia 6/8, foi confirmado o retorno do Galhardo. Então tem E outro ponto determinante é que a final da Libertadores esse ano vai ser no Monumental de Nunes. Ou seja, o River Plate decidiria em casa. Então o time vai fazer o que for possível e o que for impossível também para chegar a essa final. Decide o último confronto em casa. O confronto ali entre os argentinos é um confronto geralmente muito pegado. O Talheres tem um bom time. O São Paulo teve dificuldades na fase de grupos contra ele. Mas, porém, entretanto, contudo, acredito que o River Plate consegue passar desse duríssimo adversário. Acho que aqui também é unânime, estamos em sintonia. Até estou a estranhar. Vamos ver o próximo jogo se a gente vai discordar aqui. O River é muito forte e o Galhardo regressou agora à sua casa. Acho que nem cedo. O Galhardo é um treinador que pode fazer milagres, mas neste caso vai ser o River a passar, e como vai jogar em casa, a final vai ser em casa, como tu bem referenciaste, pode ser determinante, e como o último jogo também é em casa, acho que aqui podemos delinear aqui o River a passar aos quartos de final. Um dado curioso é que tem aqui uma nova pérola argentina com 16 anos que já marca bolas paradas. É um novo fenómeno aqui na internet, pelo menos na Europa. Já se fala que é cobiçado por meia Europa, Real Madrid, Cities. O que é que se passa? O que é que tu podes nos falar sobre esta nova pérola? Estamos falando do Echeverri? Não. Olha, confesso que agora não sei o nome do rapaz. Sei que ele tem 16 anos. É a única coisa. E que marcou um gol de livre. Ô Brás, deixa eu confirmar. A gente confirma aqui agora, não tem problema não. Ao vivo tem dessas. Apesar de que para
pra plataforma não vai ao vivo, mas é porque tem um jovem no River Plate que realmente ele é um ponto fora da curva, assim, que é o Echeverri, e é bem dentro dessas características que você falou, só que eu estou em dúvida quanto à idade dele, então eu quero confirmar a idade dele pra ver se é isso mesmo. Porque se for, é um baita de um jogador, joga muita bola, e salvo engano já tem até contrato assinado com o Manchester City. Deixa eu confirmar aqui a idade dele. Não sei se então estamos a falar do mesmo, mas vou dar a benefício da dúvida, que eu vi isso há semanas. O Uma Echeverri tem pérola 18 lançada. anos. Tem 18 anos. Então se calhar não foi esse. Eu acho que o rapaz então era mais novo. Então pode ser que estamos falando de jogadores diferentes. Diferentes. Eu confesso que eu não conheço essa nova pérola. Vou pesquisar aí pro nosso próximo episódio. Mas a gente pode destacar o Echeverri, que é um jogador de 18 anos, muito novo, já tem contrato assinado com o Manchester City. E realmente tem tudo para ser um craque. É muito bom de bola, muito diferenciado. Então é uma credencial aí desse River Plate também, que tem vários ingredientes de um time competitivo, de que vai longe nessa competição. Muito bem. Passamos então aqui para o Colo-Colo Júnior Barranquilla. Tem um intruso aí, você não acha que tem, não? Eu acho que tem um intruso. Opa, não sei. Achas que é o Júnior Barranquilla? Opa, eu achei hilariante ver o Júnior Barranquilla em primeiro lugar, quando tanto tu quanto eu colocamos ele em último. Mentira. Eu coloquei em último, tu colocaste... Não, também colocaste ele em último. Correto. Na nossa previsão colocamos ele em último por alguma razão e ele... Que ironia do destino, hein? Decide surpreender. Ele já não é ouvir-nos. Atenção, o pessoal colombiano anda a escutar o futebol de bolsa e com raiva ganhou isto. Ou então foi o Botafogo que deu aqui uma ajudazinha. Se calhar foi isso. Se calhar é um foi pouco isso. dos dois, né? Porque o Júnior Barranquilla ganhou o confronto contra o Botafogo na casa do Botafogo. Então o Botafogo teve uma participação nisso aí, uma participação determinante. Mas realmente o Júnior Barranquilla foi uma surpresa. Na nossa previsão a gente imaginava ele em último colocado desse grupo, mas conseguiu passar, e não só passar, conseguiu se classificar em primeiro. E aí tem o privilégio de agora nas oitavas decidir o seu confronto em casa. Vai enfrentar o Colo-Colo, que é um time que possui muitas limitações técnicas. Assisti aos jogos do Colo-Colo na fase de grupos e é um time muito limitado mesmo. É um time muito aguerrido. Luta, corre. Chileno. Exato. Segue bem a característica dos chilenos. Mas se esbarra nas suas limitações técnicas. Se classificou ali em segundo colocado com apenas 6 pontos. Num grupo que não era um grupo lá muito desafiador. Mas teve muita dificuldade para se classificar. Foi pro último jogo disputando a classificação ali com unhas e dentes com o Cerro Porteño, mas conseguiu se classificar. Mas agora para as oitavas, para mim o favorito, por ironia do destino, era o último colocado, o Júnior Barranquilla. Acho que o Júnior Barranquilla consegue a classificação, tendo em vista a campanha que fez na fase de grupos, tendo em vista também a limitação técnica do Colo-Colo. Um time realmente que eu assisti os jogos e achei muito limitado. Eu acredito que não conseguirá passar de fase. Olha, eu vou nessa ascendência do Júnior Barranquilla. Eu acho que eles vão passar o Colo-Colo. Que mudança, hein, Brás? Que mudança. De último colocado às quartas de final. O sonho continua, São as questões incalculáveis do futebol, né? Simplesmente por este facto, é uma equipa que surpreendeu. Tipo, aqui há alguns ajudas, é certo, mas caramba, conseguiu afastar a LDU, conseguiu afastar a Liga de Quito. Pá, tem o seu mérito aqui. E como o Colo-Colo não está nas suas melhores formas, como tu bem falaste, acho que pode fazer aqui uma surpresa, apesar do Colo-Colo ainda ser o favorito à passagem, mas eu coloco o Júnior Barranquilla aqui, vai ser um dos meus favoritos a passar esta fase. Agora vamos para o outro lado. Muito confronto bom do outro lado, viu?
Muito confronto bom. Muito bom. Eu também gosto. Estes confrontos deste lado da Libertadores está bem interessante. Nacional Montevideo, São Paulo. Olha, Nacional de Montevideo é um time muito difícil. Brigou ponto a... recentemente, né? Quem lidera a liderança técnica do Uruguai é o Peñarol. É o time, inclusive, que estava no grupo do Atlético, que venceu o Atlético Mineiro em casa. Foi o único time que venceu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro se classificou com 5 vitórias e apenas uma derrota. E essa derrota foi para o Peñarol. E quem faz frente pro Peñarol no Uruguai hoje é o Nacional de Montevideo. Time muito chato, muito difícil. A gente estava falando, né, que eu considero o River Plate um dos favoritos para chegar na final. Nacional estava no mesmo grupo que o River Plate. No confronto entre Nacional e River Plate, com o Nacional jogando em casa, o River Plate chegou a abrir 2-0 e o Nacional conseguiu buscar um empate de forma heróica, assim, na reta final. Então o Nacional de Montevideo vai dar muito trabalho para o São Paulo. Vai ser um time muito, muito difícil para o São Paulo. Mas o São Paulo decide em casa. E decidindo em casa, e pelo que tem mostrado esse ano, o São Paulo, para mim, é o favorito e conseguirá passar de fase. Tenho assistido os jogos do São Paulo. O São Paulo é um time bom de se ver jogar, é um time agressivo, é um time que marca sob pressão, enérgico. Gosto muito de ver o São Paulo jogar. E tem algumas peças ali que fazem diferença, né? Lucas Moura, que vez ou outra tem um toque de genialidade. Luciano, que é um excelente jogador. Então acredito que o São Paulo, apesar das dificuldades que terá, conseguirá a classificação. O Nacional contratou um grande jogador de bolas paradas, que é o grande Seba Coates. Pode fazer a diferença aqui na equipa do Nacional. Mata-mata, num jogo que tá tudo trancado, tá 0-0, bola parada pode ser o diferencial, não é mesmo? Muito provavelmente isto não chega aos brasileiros, mas o pessoal do Uruguai acredito que sim, porque ele era o capitão do Sporting, atual campeão em título aqui em Portugal. E em último caso de desespero, o Coates era o avançado. Entendi. Ele atuava como avançado e marcou muitos golos, não nesta época em que eles foram campeões, quer dizer, a época passada, que aqui em Portugal a época é uma nova temporada, vai arrancar este final de semana. Em 2021, com este técnico do Sporting, quando foi o primeiro título deles, nacional, o Seba Coates marcou muito golo de bola parada e nos últimos minutos, quando a coisa estava apertada, ele como ponta de lança. A carinha da Libertadores, hein? Cara, ele pode fazer a diferença. Eu já via fazer isso aqui em Portugal várias vezes. Nos últimos minutos, lá vai ele para a ponta de lança, num cruzamento numa área, ele marca. Ele tinha esse faro de gol. Pode ser decisivo nestes confrontos com o São Paulo. Vamos ver. Eu coloco o Nacional a passar. Sou-te sincero. Vou ser aqui arriscado. É um belo de um palpite. Mas do que eu tenho visto no São Paulo, apesar do desafio, eu vejo o Nacional com possibilidades reais de classificação, sim. Mas do que eu tenho visto do São Paulo, eu acredito que o São Paulo tenha chances. Principalmente para decidir em casa. Se decidisse fora, eu iria contigo. Eu iria de Nacional. Mas o São Paulo decidindo dentro de casa, eu fico com o São Paulo. Muito bem. Próximo jogo, duelo brasileiro. Botafogo de Arthur e Palmeiras de Abel. E aí, vamos começar contigo? O que você acha? Você conhece esses dois? Você conhece bem esses dois? Conheço. Eu não morro de amor pelo Arthur. Está-me a falhar aqui o Arthur Jorge. Assim, está-me a falhar o último nome do indivíduo. O Arthur Jorge, eu não sou bem fã dele, bem pelo contrário. Achei que ele ia estar muito mal nesta equipa de Botafogo. O Botafogo despediu técnicos portugueses, na minha visão, bem melhores.
O Lage, eu sei que o Bruno Lage saiu do Botafogo com uma aura péssima, mas eu reconheço muita qualidade naquele treinador. O contexto para ele não foi favorável na época, né? O contexto todo. Qualquer treinador que chegasse ali ia sofrer. Sairia queimado, Era muita pressão naquele período. No entanto, o Arthur Jorge tem que dar a mão ao palmatório, está a conseguir arrancar. Não arrancou assim tão bem. Eu até falava aqui em brincadeira no grupo do Futebol de Bolso que ele ia passar as férias portuguesas aqui em Portugal, que ia ser despedido facilmente. Calou-me e com mérito. O Botafogo até estava a fazer boa campanha no Brasileirão, conseguiu classificar-se aqui. Só que do outro lado, nesta Libertadores, está o Palmeiras da Abel, que não está numa boa fase. Está a ser contestado pela própria torcida, ao qual alguns eu vou chamar delinquentes palmeirenses. Como é que se contesta um treinador que está em alta, colocou o clube em alta no futebol sul-americano desde há 4 anos para cá? Como é que se consegue contestar uma má fase que nota-se que está um fim de ciclo, a equipa está cansada de si mesmo, mas está-se a jogar tão péssimo? Não, a torcida do Palmeiras é meio inexplicável, Brás. Eles contestam um trabalho super vitorioso. Não tem, é incompreensível. Pra gente aqui do Brasil é incompreensível o nível de choca-me. E atenção, nada por ser um português. Até poder ser um brasileiro ou um argentino, whatever. É inconcebível, na minha opinião. Cara, bem numa cena vitoriosa, vão ganhar sempre. Não, eu acho que isso tem que mudar um pouco no Brasil. Eu acho que não é só contigo que eu falei isso. Eu falo isso com muita gente que vem cá, brasileiros, falar. Eu acho que esta cultura no Brasil tem que mudar. Parece que ou é campeão ou não serve. Ou não presta. Ou não serve. E isso para mim, cara, é muito candidato para ser campeão. Só ganha um. E choca-me essa realidade. Dito isto, acho que o Abel é um treinador que conhece futebol brasileiro e futebol sul-americano muito bem. Conhece também o adversário e acho que ele vai dar o próximo salto para a próxima fase. Botafogo acho que não vai conseguir contrariar a esperteza do Abel. Acho que esta equipa de Palmeiras falta criatividade. No entanto, sabe o que fazer dentro de campo e nestes momentos eu acho que o Abel vai beber muita inspiração daquilo que é o seu ídolo, o seu mestre, naquilo que é a tática do futebol, que é José Mourinho. José Mourinho só perdeu uma final europeia na vida. Uma. De tantas só perdeu uma. E foi nos penaltis. Uma. Portanto, acho que o Abel vai conseguir passar esta fase. Com dificuldade, mas vai. Como eu tenho falado desde o início, o fator de decidir em casa pesa muito na Copa Libertadores. Então o segredo precisa chegar vivo pro segundo jogo. Chegou vivo, a chance do Palmeiras se classificar é muito grande. Então, apesar do... Mas tem outro detalhe que eu estava me esquecendo. O Botafogo tem alguns reforços importantes que ainda irão estrear, né? Então, a gente não sabe como esses reforços vão chegar. Na verdade, vão chegar muito em cima, com pouco tempo para adaptação, para entrosamento. Mas pode ser que no lapso individual façam algo diferente e deem a classificação para o Botafogo. Mas a tendência hoje é de que o Palmeiras consiga essa classificação. Muito bem. Pulando então para o jogo seguinte. Penharol com The Strongest. Difícil. O The Strongest, o reforço dele é a altitude. É aquele meme, na altitude é um leão, fora da altitude é um gatinho. É o The Strongest. Eu assisti alguns jogos deles na fase de grupos. Terríveis. Eu não gostei do que eu vi. Muito abaixo, muito abaixo. E eu assisti também alguns do Penharol e eu gostei do que vi. Achei um time agressivo, um time que sabe o que quer fazer com a bola. Perigoso na bola parada. O Penharol eu conheço bem. Exato, perigosíssimo. Então, pra mim, apesar da altitude que o Penharol vai enfrentar, Penharol vai conseguir a classificação. O The Strongest define o jogo em casa. Isso, como eu tenho falado, isso define muito, né, os mata-matas. Tô sendo até um pouco repetitivo. Então, mas é como eu falei, fora de casa o The Strongest é um gatinho.
Então Sim. o Peñarol tem de tudo para conseguir definir esse confronto no primeiro jogo. Se abre 2-0, 3-0, eu acho que a missão fica bem difícil para o The Strongest. Então minha aposta aqui é o Peñarol. Assisti os jogos da fase de grupo, gostei do que vi, acredito que tem grande chance de classificação. Estamos em sintonia aqui. Também acredito que o Peñarol vá passar em frente por tudo aquilo que tu falaste. Vale a pena eu repetir. E o último jogo, uma repetição da fase de grupos, Flamengo Bolívar. Acho que é um pouco unânime, um pouco, ou se calhar muito. É o Flamengo que vai passar isto. É. Tem que correr muito mal a equipa de Tite para o Bolívar avançar. Tem que jogar muito mal. Eu acredito que isso não vai acontecer. O Flamengo tem se mostrado um time muito maduro. A gente teve, por exemplo, um confronto gigante aqui na Copa do Brasil recentemente, que foi o Flamengo e Palmeiras. O Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ter apenas 2 finalizações no jogo inteiro. 2-0 ficou barato. O Flamengo fez por merecer um placar um pouco mais elástico. Então tem se demonstrado um time maduro. Para você ter ideia, o Flamengo está na segunda colocação no Campeonato Brasileiro. E ele passou toda a Copa América desfalcado por 4, 5 jogadores. Sem Arrascaeta, sem De La Cruz, que são 2 pilares. Imagina um meio em que você tem 2 desfalques importantes como De La Cruz e Arrascaeta. E ainda assim o Flamengo continuou competindo e conseguiu passar por esse período ali brigando diretamente pela liderança. Então aqui para mim é indiscutível. O Bolívar tem um bom time, sabe usar muito bem a altitude a seu favor. É um bom time, um time muito organizado. Gosto do Bolívar, gosto da forma como eles jogam, diferentemente do The Strongest, né, que eu estava fazendo, que eu comentei há pouco. Mas aqui para mim é indiscutível, o Flamengo será um dos finalistas. Eu até havia falado anteriormente, né, que no nosso primeiro episódio sobre a fase de grupos, eu cravei que o Flamengo seria o campeão, né, da Copa Libertadores. Quando eu vi o Flamengo tendo aquelas dificuldades para avançar, eu falei, meu Deus, eu errei o meu palpite. Mas hoje, vendo esse time mais maduro, a bola que eles estão jogando, eu acredito que chegam com boas possibilidades. E para mim, nós teremos a reedição da final da Copa Libertadores de 2019, River Plate contra o Flamengo. Agora, o Flamengo vencer na casa do River, se for isso mesmo, aí é muito difícil. Mas não vou trocar o palpite não. Tenho vontade de trocar o palpite? Estou com vontade de trocar o palpite. Estou com vontade de mudar para o River campeão. Mas, tentando manter aqui uma coerência, né? Ok. Vou manter o Flamengo. Boa. Vamos lá ver, agora que já delineamos aqui quem é que passa nestes oitavos de final e já estamos a 30 minutos, rápido vamos fazer os nossos prognósticos até à final, até à glória eterna. Até a glória eterna. Então, a gente já meteu aqui os nossos protagonistas nos oitavos de final, sendo assim, quem é que vence entre Atlético Mineiro e Fluminense? Aliás, eu vou começar, se me permites-me, que eu acabo isto rápido. Então, Atlético e Fluminense, eu vou aqui, atenção, a partir daqui vai ser só coração. Desculpem, permitem-me. Vai ser Atlético Mineiro avançar e ganhar ao Fluminense indo para as meias finais. River Plate e Júnior Barranquilla, eu coloco, obviamente, o River. E Atlético Mineiro e River Plate, eu coloco o Atlético a ganhar porque eu vou pelo coração. Ai, meu amigo do Tito. Eu sou atlética. Me deixa. E atenção, é pelo coração. Do outro lado, Nacional com o Palmeiras, eu coloco o Palmeiras. Peñarol e Flamengo, eu coloco o Flamengo a ganhar. Nesta semifinal brasileira, eu coloco o Palmeiras a ir à final com o Atlético Mineiro. E pronto, escuso dizer quem é que eu acho que irá ganhar aqui a dita cuja.
Só para destoar, não é? Porque o Abel também já não precisa de mais uma Libertadores. Não precisa. Seria demais, né? Seria demais. Para que tanta hegemonia? Há um bocadinho aos outros. A gente e discorda só um pouco ali, né? A gente no lado do chaveamento do Atlético, a gente concorda de forma integral Sim, ali. sim. E a gente discorda um pouco no lado do Palmeiras, né? Você acredita ali que o Sim. Nacional vai classificar em relação ao São Paulo. Eu acredito que o São Paulo se classificará. Palmeiras nós dois concordamos. Penharol nós dois concordamos. Flamengo nós dois concordamos. E na semifinal, pra mim, vai ser Palmeiras e Flamengo, com o Flamengo avançando. Fazendo a final com o River Plate, né? A nossa discordância ali entre a semifinal entre Atlético e River Plate. Pra mim, o River Plate avança e teremos a reedição da final da Libertadores 2019. E é isto. Loucura? Talvez. O tempo dirá. O tempo dirá. O tempo dirá. E só relembrando, porque me criticaram à época, que no ano passado a gente cravou o Fluminense como campeão. E depois do nosso episódio, algumas pessoas vieram falar comigo: Fluminense campeão? Não vai ser. O time é muito velho. A idade dos jogadores está muito avançada. Cravamos o campeão. Então fica aí a dica. Vamos ver se esse ano o título estará entre River Plate e Flamengo ou Palmeiras e Atlético Mineiro. O futuro dirá. O futuro dirá. Vamos lá ver quais são os nossos prognósticos para aqui para a glória eterna. Menino Gabriel, muito obrigada mais uma vez. A gente encontra-se por aí em algum momento, não só para falar de Libertadores, mas aquilo que a gente achar necessário. Com certeza, Brás, sempre um prazer. Vamos aguardar ansiosos aí por esses confrontos. Espero que a gente crave novamente, sem nenhuma surpresa, agora como foi o Júnior Barranquilla, para que a gente mantenha aí o nosso nível de 90% para cima. Um abraço a todos, sempre um prazer, viu? É isso. E quanto a vocês desse lado, já sabem, deem um like, compartilhem, subscrevam. E se quem é novo aqui, dá um likezinho gostoso, subscreve o canal para a gente chegar a mais pessoas e para o YouTube começar a dar aqui uns cobrezinhos aqui ao chefe editor deste canal, que bem merece. E o pessoal está a passar fome, diz que tens fome. Muito. Muito, está a ver? Ele está com fome. Tchau menino e tchau menino.